Olá, o meu nome é Jojo, este é o meu canal Os Devaneios da Jojo e hoje vamos espreitar os livros que eu já li que estão mais bem cotados no Goodreads. Não vou cair na asneira de dizer que isto é um vídeo pioneiro, porque não é. Existem vários vídeos deste género, pelo menos no YouTube e no Booktube lá fora. E eu decidi trazer esta ideia que é muito gira para este canal. Eu não sei de quem foi a ideia original, mas muito boa ideia e muito engraçada. O Goodreads é o Instagram, o Facebook de todos os leitores. É uma plataforma onde podemos colocar os livros que estamos a ler, podemos classificar os livros que acabamos de ler e podemos, de certo modo, organizar as nossas leituras e os nossos livros. De forma virtual, mas é muito, muito bom. Eu, por mim, pelo menos, dei-me imenso jeito. Eu já não sei há quanto tempo é que tenho o Goodreads, mas presumo que seja desde 2010, 2009, por aí. O Goodreads tem uma classificação de 1 a 5 e nós, que são estrelas, e nós podemos colocar 1, 2, 3, 4 ou 5 estrelas. Quanto mais vezes o livro for lido e mais vezes for cotado, maior é essa cotação no Goodreads e mais depressa ele sobe no ranking. Daí existirem livros que são muito bons e que têm boas classificações, mas como foram lidos poucas vezes não estão tão alto no ranking como eu esperava que tivessem. O que é que eu fiz? Fui ao Goodreads, vi os livros que eu já tinha lido e pus por average rating. Do primeiro para o 10º. Vamos começar pelo 10º. Nessa classificação haviam vários livros da mesma série e do mesmo autor, pelo que eu optei por escolher o que está melhor classificado e abandonar os outros, e fui descendo nessa classificação. Em 10º lugar está um livro que eu li este ano e que adorei, que é o The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid. Ele tem, pasmem-se, 4.45 estrelas no Goodreads, mais de 500.000 ratings e 77.000 reviews. Eu não tenho um exemplar deste livro porque me foi emprestado, mas o meu vem a caminho, finalmente. Este livro traz-nos a história de Evelyn. Evelyn é uma famosa atriz de Hollywood que resolveu finalmente contar a sua história pelas suas próprias palavras e contrata uma jornalista para ser a sua biografista. Desde o seu nascimento até passar pelos seus 7 maridos, Evelyn vai contar tudo. É uma personagem fascinante e, apesar de não concordarmos necessariamente com todas as coisas que a Evelyn faz, nós acabamos por gostar imenso dela. É um livro completo, um livro que nos enche as medidas, um livro que traz amor de todos os modos e feitios, amizade, respeito pelo outro. Amei este livro, acho que é um livro quase perfeito, é um livro que toda a gente deve ler. E além disso tem aquele glamour de Hollywood. Em 9º lugar está um dos livros desta saga que eu tenho em cima dos meus joelhos. E qual é esta saga, vocês perguntam? É uma tetralogia e o livro que está em 9º lugar é O Labirinto dos Espíritos, do Carlos Ruiz Zafón, que curiosamente eu também li este ano. Ele tem 4.51 estrelas, cerca de 34.000 ratings e 4.000 reviews. Este é o 4º e último livro do Cemitério dos Livros Esquecidos, que é constituído por A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo, O Prisioneiro dos Céus e O Labirinto. Eu vou-vos contar um bocadinho da história do primeiro livro, porque também para mim é dos melhores livros que eu já li. A Sombra do Vento traz-nos a história de Daniel Samper, que vai visitar com o pai o Cemitério dos Livros Esquecidos em Barcelona. Existe uma regra neste Cemitério de Livros Esquecidos: se tu tiras um livro, tens de dar um livro de volta. Daniel retira um livro de Julian Carras que se chama A Sombra do Vento e fica fascinado pela escrita deste escritor que misteriosamente desapareceu no tempo e todos os seus livros estão a ser apagados da história. Este é um livro sobre histórias e sobre personagens e sobre histórias de personagens e sobre Barcelona, sobre o amor aos livros e sobre a família Samper. É um livro que se lê perfeitamente como standalone,
mas aconselho vivamente a continuarem a tetralogia para encontrarem um magnífico que é o Labirinto dos Espíritos. Em oitavo lugar está o volume 2 de Saga, de Brian K. Vaughan e Fiona Staples. Saga é a história de Marco e Alana, que são dois soldados de lados opostos num conflito intergaláctico, uma espécie de Romeu e Julieta. E a sua história é-nos contada através da sua filha. É sobretudo uma história de família com arte fantástica, personagens principais e secundárias maravilhosas que nos levam numa eterna aventura que nós não queremos que acabe. O volume 2 desta saga tem 4.5 de cotação no Goodreads, cerca de 99.000 ratings e 7.000 reviews. Eu li este volume em 2015. Em sétimo lugar está um livro que eu recentemente descobri que vai ser adaptado a uma série por Lin Miranda e é O Nome do Vento, de Patrick Rothfuss. Com 4.51 de cotação no Goodreads, cerca de 800.000 ratings e 45.000 reviews. Eu li este livro em 2010 e foi dos melhores livros de fantasia que eu alguma vez já li. Esta é a história de Kvoth, um mágico cantor que durante 3 dias vai contar a sua história. E que história! É uma história fascinante que nos deixa ansiar por mais, inclusive pelo terceiro livro que ainda está para sair. Existem inúmeras edições lá fora do Nome do Vento, cada uma mais bonita que a outra, como esta e esta. Qual é que eu quero? Ainda não me decidi e estou à espera que, pacientemente, o escritor se decida a lançar o último livro da trilogia. Foi em 2011, segundo o Goodreads, que eu li o 6º livro que está nesta classificação. O Storm of Swords, do George R. R. Martin, que, segundo o Goodreads, eu li em 2011, ou seja, há 10 anos. Um momento de silêncio por todas as minhas rugas. Tem cerca de 4.53 de rating no Goodreads, cerca de 700.000 ratings e 22.000 reviews. Em Portugal ele foi dividido em 2 volumes, A Tormenta das Espadas e A Glória dos Traidores. E para mim, sem dúvida, é o melhor livro do George R. R. Martin desta saga de As Crónicas de Gelo e Fogo, A Song of Ice and Fire. Sim, existe aquela pequena coisa que foi a adaptação à televisão da HBO. Não vamos falar do final, porque ainda estou traumatizada. E antes de vos dar spoilers destes livros, além disso, quero só mostrar aqui a assinatura do George Martin, que eu não percebo nada, mas foi ele, eu tenho a prova. Vamos ver se eu vos consigo resumir o que é o início da Crónica de Gelo e Fogo. Esta saga de fantasia passa-se em Westeros, que foi dominada durante muitos anos por uma dinastia, a dinastia dos Targaryen, que era uma família um bocadinho cuco, aliás são todas cuco, que tinha dragões e usou os dragões para dominar todos os povos desta terra, que é Westeros, que eram pequenos reinos independentes que acabaram por se agregar e formar um único reino. Mas, quando o nosso livro começa, tinha havido uma revolução e no nosso livro já não estão os Targaryen no poder, mas Robert Baratheon, que tomou o trono pela força, por várias razões que depois vocês vão se aperceber no livro. O livro inicia-se com a viagem de Robert Baratheon, da capital, em direção a Winterfell, onde estão os Stark. E a sua viagem tem um motivo, que é convidar o Eddard Stark, o Ned, para ser a mão do rei, que é o cargo mais importante abaixo do rei do Westeros. Isto parece muito simples, mas não é. Ao longo desta saga, que é uma saga, vamos seguindo as várias personagens das várias famílias, quer dos Stark, quer dos Lannister, quer dos Targaryen, e de muitas outras que vão brotando desta terra e desta imaginação fértil que é George R. R. Martin. Cada família tem os seus quid pro quo e as suas tradições e maneiras de estar, o que cria conflitos entre eles. Além disso, tem personagens inesquecíveis como o Tyrion Lannister, a Arya Stark, o Jon Snow, a Daenerys Targaryen. São nomes que, depois de vocês conhecerem, não vão querer deixar de seguir. Em quinto lugar, e seguindo a tradição das grandes sagas fantásticas, está
O Retorno do Rei, de J.R.R. Tolkien. Eu não sei quando li este livro, eu provavelmente li este livro antes de ter o Goodreads e depois coloquei no Goodreads e pus a minha classificação. Eu li este livro, quer dizer, eu sei quando é que li, não sei o ano. Eu li quando tinha 14, 15 anos, estava no hospital, estava muito doente e a minha mãe comprou os livros todos do J.R.R. Tolkien que eu devorei numa semana. Daí a minha paixão assolapada por estes livros. Na altura tinha acabado de sair o primeiro livro, o primeiro filme, A Irmandade do Anel, e claro que depois de ver esse filme eu viciei nos outros, mesmo conhecendo a história. O Regresso do Rei tem uma classificação de 4.54, cerca de 700 mil ratings e 12 mil reviews. O que não deixa de ser interessante porque acho que Tolkien tinha a ideia que estes 3 livros deviam de ser um único volume, mas os editores não acharam boa ideia porque era um volume muito grande e achavam que as pessoas não iam ler. Tolkien é o pai da fantasia. O mundo criado por Tolkien é inigualável. No primeiro livro conhecemos Frodo, que é um hobbit e herda um anel com estranhos poderes que mais tarde vimos a descobrir que pertence a Sauron. Frodo e uma companhia formada por várias raças humanos, elfos, anões, feiticeiros, vão ter de viajar até Mordor, a própria terra de Sauron, e tentar destruir o anel, para evitar que Sauron volte a conquistar a Terra-média. E esta é a premissa desta aventura épica criada por Tolkien. Em quarto lugar, e este surpreendeu-me, não porque não achasse que o livro tivesse qualidade, eu acho que o livro tem muita qualidade, mas não esperava que ele tivesse tão alto no Goodreads, é o The Clockwork Princess, da Cassandra Clare, que é o terceiro volume e o último volume da série Infernal Devices. Tem uma cotação de cerca de 4.54, 390 mil ratings e cerca de 33 mil reviews. Eu li este livro em 2014. Infernal Devices é a segunda trilogia de Cassandra Clare no mundo dos Shadowhunters, mas ao contrário da primeira trilogia, passa-se na Londres vitoriana, ou seja, no passado. Aqui conhecemos Tessa Gray, uma rapariga que desconhece que faz parte do mundo dos Shadowhunters. Os Shadowhunters são descendentes do anjo que foram criados para lutar contra demónios, feiticeiros e basicamente todo o mal que existe além das sombras, e defender os humanos e os próprios Shadowhunters destas ameaças. Tessa é sugada para este mundo e conhece Will Urandale e Jem Casteros. Para mim, a melhor trilogia de Cassandra Clare, sem dúvida, o melhor triângulo amoroso escrito em Young Adult, sem dúvida, uma das melhores aventuras em Young Adult, sem dúvida. E, sem dúvida, são muito, muito viciantes. Entramos agora no top 3 e no terceiro lugar está um livro que eu também li este ano, ou comecei a ler o ano passado e acabei este ano, é O Rouxinol, da Kristen Hanna. Com uma cotação de 4.57, cerca de 850 mil ratings e 73 mil reviews. Esta é a história épica de Vianne e Isabelle, duas irmãs que não podiam ser mais distintas uma da outra e que veem a sua França ser invadida pelos nazis e ser destruída pela guerra. Ambas vão lutar contra este novo regime com as armas que têm, de maneiras diferentes. Vianne mais calada, com uma coragem mais silenciosa, Isabelle mais extrovertida, com uma coragem desbocada. Elas são verdadeiras heroínas deste livro, que nos deixa completamente despedaçados, e uma história inesquecível que vai ser adaptada em breve ao cinema. Se ainda não leram este livro, o que é que estão à espera para fazer? E o segundo melhor livro que eu li, segundo a cotação do Goodreads, é drumrolls, A Court of Mist and Fury, da Sarah J. Maas. 4.59 de rating, 500 mil ratings, 58 mil reviews. Este é o segundo livro da trilogia A Court of Thorns and Roses, que agora já é uma tetralogia, e é um dos meus livros favoritos. Falar sobre este livro seria spoiler em saga inteira, por isso vamos falar um bocadinho do primeiro, A Court of Thorns and Roses. Feyre é uma humana que
para ajudar a família a subsistir, usa a caça. Um dia ela mata um lobo que, viemos a descobrir, não é verdadeiramente um lobo, é um fei. Dado ela ter matado um fei, os amigos dele voltam para buscá-la, para ela cumprir um castigo que seria viver na terra dos feis, Prythian, e Feyre vê-se envolvida no mundo dos feis da corte. Em Prythian existe uma ditadura por Amarantha e os Grand Lords, que são os feis, estão a tentar a revoltar-se há anos. Quando digo anos, séculos. E Feyre vai ser uma pedrinha que irá soltar a avalanche que se vai seguir. Recheado de personagens inesquecíveis, personagens que num instante amamos como depois odiamos, e de reviravoltas que vos deixam com dores no estômago e com dores de cabeça. A Court of Thorns and Roses vai ser adaptado à televisão em breve pela Hulu e pelo produtor do Outlander, e eu estou desejosa de a ver. E o melhor livro que eu li, segundo o Goodreads, é... acho que muita gente já adivinhou. Harry Potter and the Deathly Hallows, o último livro da saga do Harry Potter, de J.K. Rowling. Tem 4.61 de Goodreads, 3 milhões de ratings e 71 reviews. Este deve ser dos livros mais lidos em todo o mundo, pelo menos no Goodreads é. Nesta história criada por J.K. Rowling, Harry é uma criança que vive com os tios e o primo. É uma criança que sofre imenso até descobrir que ele não é propriamente normal e é um feiticeiro. E ingressa na escola de Hogwarts para aprender magia e feitiçaria. Mas Harry não é uma criança normal, mas também não é um feiticeiro normal. Descobre rapidamente que os seus pais foram assassinados pelo maior feiticeiro que existiu de magia negra chamado Voldemort, e que ninguém sabe como é que o pequeno e bebê Harry Potter sobreviveu. Os livros começam com Harry Potter jovem e vão crescendo até Harry ser um jovem adulto, com os problemas do jovem adulto. Passamos da criança para o adolescente até ser adulto. Ao longo desta saga, que também está adaptada ao cinema, e que se não vivem debaixo de uma rocha, já devem ter ouvido falar. Estes são os melhores livros que eu li segundo a cotação do Goodreads. Tenho que fazer um vídeo com os 10 piores livros que eu já li segundo a cotação do Goodreads. Existe algum destes livros que vos tenha surpreendido estarem nesta lista? Ou existe algum destes livros que vocês querem ler? Digam-me tudo em baixo. E vemos no próximo vídeo. Tchau!